E paz. Saudade de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. 9 dias de ministrações e de muitas reuniões com os nossos parceiros, a Igreja Reformada da América, a Igreja Reformada de Portugal, a Igreja Reformada de Barcelona. Nós tivemos ali em Portugal um tempo, na cidade de Braga, de grandes avanços na obra do Senhor naquela região. E nós, como Igreja Presbiteriana de Manaus, estamos respondendo a uma parceria de quase 20 anos que nós temos com a Igreja Reformada da América. E essa Igreja Reformada da América convidou a Igreja Presbiteriana de Manaus para participar desse grande movimento que está acontecendo lá. Irmãos, eu não sei se você tem a ideia, mas Portugal é um lugar desafiador para o avanço do Evangelho. E Deus está fazendo algo muito especial nessas duas igrejas reformadas, tanto em Braga como no Porto. É algo extraordinário, irmãos. 70 pessoas sendo recebidas por batismo em profissão de fé. Irmãos, mais de 200 pessoas, mais de 20 grupos pequenos. É um movimento extraordinário. Então a Igreja Reformada da América, ela está dando suporte financeiro para o avanço missionário e nos convidou, irmãos, para que nós estejamos dando também aquilo que Deus tem feito aqui na vida dessa igreja, que é através das 4 estações, nós fornecermos todo o trabalho de recursos materiais e humanos, onde pastores e líderes estarão treinando também as lideranças dessa igreja que está crescendo para a glória de Deus ali. Então, eu quero que você ore por isso. Foram 9 dias abençoados e de muito trabalho. Chegamos semana passada, não, terça-feira, agora foi terça-feira, não é? 15 horas de voo, mas estamos aqui, irmãos, felizes. Alguém sentiu minha falta? Puxa vida, já estou sentindo aqui um negócio no coração. Que bom estar aqui com vocês. E tenho 2 notícias maravilhosas. A primeira notícia: o pastor José João já está em casa para a glória de Deus. Deus ouviu nossas orações. Eu tenho certeza que ele está assistindo, participando do culto. Eu tenho certeza, porque quando ele chegou sábado em casa, uma das coisas que ele fez foi ligar para mim. À tarde ele ligou: Pastor Francisco. Eu disse: pastor, eu e o pastor Wellington, nós estivemos também com o senhor lá no hospital, na UTI. E foi uma bênção, irmão, saber que ele está se recuperando. E Deus há de dar graça. Nós louvamos a Deus pela vida da Lucília, que tem sido um instrumento de Deus na vida do pastor José João. A segunda notícia boa é que a nossa missionária, digamos, mais experiente no trabalho da expansão missionária da nossa igreja aqui nos rincões do Amazonas, a Assunta está aniversariando. Cadê a Assunta? Fica de pé aí, Assunta. Ela está aqui hoje, gente. Olha aí, irmãos. Que coisa boa. Eu não vou dar a palavra para você, porque você vai contar um caos, e aí a gente vai até meia-noite rindo. Mas Assunta, que Deus te abençoe, viu? Deus abençoe grandemente a sua vida para a glória de Deus. Quando o pastor Eustáquio estiver melhor já, provavelmente domingo que vem, ele vai dar um relatório fantástico do que está acontecendo no Alto dos Solimões, nas nossas igrejas presbiterianas, lá em Tabatinga, lá em Benjamin Constant, também lá em Atalaia do Norte e na Ilha da Fantasia, em Letícia, um trabalho da Igreja Presbiteriana de Manaus. Vai ser algo maravilhoso. Então a gente precisa ouvir essas notícias do que Deus está fazendo no meio da sua igreja. Tudo isso falado, compartilhado com vocês. Vamos para as Escrituras, para a palavra de Deus? Leiamos então o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Estamos ministrando uma série sobre o caminho. Jesus é o caminho. E você sabia que os discípulos de Jesus também eram conhecidos como os do caminho? Então nós temos falado sobre o caminho. Domingo passado a ministração foi no caminho de Cafarnaum. Hoje nós vamos falar sobre
no caminho em Jerusalém, especificamente Betesda. Nós vamos compartilhar esse texto que está no Evangelho de João, capítulo 5. Quem abriu, diga amém. Então observe o texto. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. O que ele perguntou? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite, por tantos irmãos e irmãs que estão aqui adorando o teu nome, irmãos e irmãs que estão participando do culto online conosco também. Que o Senhor venha iluminar nossa mente, o nosso coração, que o Senhor venha nos dar a direção do seu Espírito, e que em nome de Jesus saímos daqui com a clareza da tua palavra e o impacto poderoso que ela promove quando ela é exposta para a glória do teu nome. Senhor, nós agradecemos por estarmos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus está no norte de Israel, mais precisamente na região da Galileia. E o texto diz que no versículo 1, que Jesus e seus discípulos vão para o sul de Israel, mais precisamente a região da Judéia, mais precisamente Jerusalém. E o texto diz que quando Jesus chega com seus discípulos em Jerusalém, ele se encontra numa festa. Uma grande festa está acontecendo em Jerusalém. É bom dizer, irmãos, a título de nota de rodapé, que todo piedoso ou judeu piedoso, no mínimo, ele subia para as celebrações das grandes festas uma vez ao ano. Os judeus que moravam na Palestina e os judeus que moravam fora de Israel, ou seja, os judeus da diáspora, os judeus da dispersão, os judeus que foram perseguidos e foram para outras regiões como Mesopotâmia, Macedônia, Grécia, todas essas regiões da África, essa gente toda foram para esses lugares por causa da perseguição. Mas, pelo menos uma vez por ano, eles subiam para Jerusalém para adorar a Deus no templo, para entregar ofertas no templo, para prestar e para oferecer sacrifícios, e mais do que isso, para estudar a lei do Senhor. Quais eram as grandes festas? A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Provavelmente Jesus chegou numa grande celebração na festa da Páscoa, e ele percebe que há um júbilo em Jerusalém, há um júbilo nas ruas, há um júbilo nas casas, há um júbilo nas vielas de Jerusalém, nas ruas de Jerusalém. Havia uma grande celebração em torno do templo e no templo. Mas pense bem, de maneira paradoxal, Jesus, que estava ali vendo toda essa festa e participando dessa grande celebração, ele sai do meio dessa grande multidão e vai para uma outra multidão, uma multidão que não estava nas ruas,
e nem nas casas, e nem no templo. Esta multidão estava numa região, num local chamado Betesda, onde 5 pavilhões reunia ali naquele lugar todo tipo de gente. Mas o texto diz no versículo 3 que eram pessoas enfermas, eram coxos, eram cegos, eram paralíticos que estavam ali diante do tanque de Betesda. E eles estavam ali aguardando uma tradição que se dizia que quando as águas fossem movidas por um anjo, o primeiro que se jogasse nas águas era curado. Então, Jesus está exatamente nessas duas perspectivas. Então, quando ele sai da Galileia, quando ele sai da região da Galileia e vai para a região da Judéia e vai para Jerusalém, ele tem um propósito não só de estar no meio de uma multidão efusiva de adoradores para a festa, possivelmente da Páscoa, como também ele sai daquele meio e vai para uma outra multidão que está em sofrimento. Mas quando a gente lê esse texto como nós lemos, pelo menos 3 lições nós podemos perceber claramente nele. E a primeira lição que eu quero compartilhar com cada um de vocês sobre essa temática que nós estamos compartilhando no caminho de Betesda é a objetividade de Jesus em ir ao encontro do sofrimento humano. A objetividade de Jesus de ir ao encontro do sofrimento humano. E eu quero que você observe o texto. A partir do versículo 2 diz assim: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. O que me chama a atenção nesse texto é a objetividade de Jesus, o propósito de Jesus. Jesus sai do meio de uma grande multidão que celebrava, que adorava, que estava em júbilo, de maneira efusiva, como eu tinha já expressado aos irmãos. Mas o texto diz que Jesus sai desta multidão e vai para uma outra multidão, e esta multidão estava em sofrimento. Essa multidão jazia em 5 pavilhões, em 5 compartimentos em torno do tanque de Betesda. Essa multidão estava com dores na alma, essa multidão estava com dores físicas, essa multidão estava com dores profundas e com certeza existenciais. Essa gente era gente que estava inerte, impotente, sem capacidade de se levantar, de se mover e de sair daquele quadro tétrico, terrível que eles estavam vivendo. Mas o texto diz que Jesus tem um propósito. Jesus vai aonde gente está em sofrimento. Jesus vai ao encontro daqueles que são os improváveis para uma realização de uma ação, de uma intervenção miraculosa dele sobre suas vidas. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, é assim que nós nos deparamos com as nossas realidades hoje. Quanta gente em sofrimento, quanta gente em angústia, quanta gente com dores, quanta gente que está exatamente como esse povo, aguardando um milagre, aguardando uma intervenção, aguardando um mover das águas sobre suas vidas. Quantos queridos e queridas não sofrem e não têm padecido por causa do seu casamento? Quantas pessoas não têm passado e sofrido por situações financeiras terríveis, que adoecem a alma, que adoecem a família, que tira toda a esperança, toda a perspectiva de vida? Quantas pessoas não estão sofrendo mesmo verdadeiramente de enfermidades no corpo? Gente que olha para a sua realidade e percebe claramente de que parece que não está sendo visto por Jesus. Parece que Deus está alheio ao seu sofrimento, à sua dor.
Deixa eu falar uma coisa para você. Há duas perspectivas de pensamentos teológicos que nos chamam a atenção quando a gente fala sobre o interesse de Deus para conosco. Existe uma teoria teológica que diz e que chama-se deísmo. O deísmo diz o seguinte: que Deus criou todas as coisas, que Ele criou o universo, que Ele criou as galáxias, que Ele criou o sistema solar, que Ele criou a terra, que Ele criou a fauna, que Ele criou a flora, que Ele nos criou. E a partir de todo o seu ato criativo, após todo o ato criativo dele, Ele simplesmente se afastou, ficou indiferente à sua criação, ficou indiferente à sua obra-prima. Ele está à margem. Ele é um Deus impessoal ao sofrimento e à dor, às preocupações. E essa mentalidade muitas vezes está na mente de muitas pessoas, quando algumas pessoas dizem assim: Deus tem muito mais para fazer do que se preocupar comigo. Mas nós não cremos assim. Nós reformados cremos de que Deus se importa conosco. Se existe essa teoria teológica chamada deísmo, a nossa teologia reformada, nós cremos no teísmo, com T, não com D, com T. E o teísmo afirma o seguinte: que Deus criou todas as coisas, criou o universo, criou as constelações, criou o sistema solar, criou a terra, criou a fauna, criou a flora, criou os homens. Que Deus fez todas as coisas e fez tudo muito bom, mas ao fazer tudo o que Ele fez, Ele se interessa por aquilo que Ele fez. Ele não é só um Deus transcendente, Ele é um Deus imanente. Ele não é um Deus somente soberano que criou todas as coisas, mas é um Deus preocupado, interessado com aqueles que Ele criou. Então o nosso Deus é um Deus pessoal, e esse Deus se revela na pessoa de Jesus. Jesus está no meio de uma multidão de júbilo, mas Ele sai e vai exatamente para uma multidão em sofrimento. Talvez você se sinta assim hoje, aqui nesta noite, em sofrimento, em luta, e você olha e diz: Senhor, será que o Senhor está olhando para mim? Eu quero dizer para você que Deus se importa com você. Deus sabe em que pavilhão você está, Ele sabe em volta de um tanque você está, e Ele está interessado em mudar a sua história nessa noite, em nome de Jesus. Mas há uma segunda lição. Além da objetividade de Jesus de ir ao encontro do sofrimento humano, há uma intencionalidade de Jesus de ir ao encontro dos desesperançados, daqueles que estão em desespero. E o versículo de número 5 e 6 nos chama a atenção. Observe, por gentileza. Diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E o texto é claro aqui no versículo 6. Diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Agora pense comigo, se Jesus agiu com propósito, com objetividade de ir ao encontro de uma multidão, o que me chama a atenção é a especificidade de Jesus. No meio daquela multidão de coxos, no meio da multidão de paralíticos, no meio da multidão de cegos, Jesus Cristo, Ele então, de maneira intencional, Ele vai ao encontro de um homem que está numa maca, um homem que está inerte, um homem que está ali sem esperança, um homem que está aguardando há 38 anos que as águas se movessem, que o anjo movesse essas águas para que ele pudesse se jogar. O texto diz que Jesus o vê, e não somente Jesus o vê, mas Jesus sabe o que está passando na alma e no coração ávido daquele homem. É por isso que a natureza de Jesus, as suas duas naturezas se confundem na própria encarnação de Jesus. Esse Jesus que é 100% divino,
Ele é 100% humano. Então a percepção da consciência de Jesus de saber o que estava acontecendo com aquele homem é também a percepção da dor e do sofrimento. Como humano, ele sente a dor daquele homem. E é interessante porque quando ele olha para aquele homem, ele faz uma pergunta, uma interpelação: queres ser curado? Você que está aqui nesta noite, você está sendo percebido. Você não é um ser imperceptível de Deus. Jesus está vendo cada um de nós. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Ele sabe qual é a enfermidade que você e eu temos. Ele sabe a angústia da nossa alma. Ele sabe as expectativas e as frustrações que nós temos tido. Ele sabe das nossas batalhas enquanto família, enquanto dilemas, enquanto filhos, enquanto situações que parece que está tudo desmoronando na face da nossa própria casa. Talvez Ele sabe, e eu tenho certeza que Ele sabe, que você esteja enfrentando um dilema na alma, uma ferida, uma enfermidade, que você não consegue entender que Deus pode mudar esta situação. Talvez você esteja assim há 38 anos. Talvez você lute com um pecado que você tem nas mentes, batalha aqui dentro, e você acha que você não pode se libertar. E há quantos anos você caminha com esse pecado? Há quantos anos você caminha com essa dor? Há quantos anos você caminha por esse vício? Há quantos anos você caminha nos recônditos mais terríveis, nas catacumbas mais terríveis da sua alma? Quanto tempo faz que você vive longe de Deus, mas como que numa fachada, numa hipocrisia? Você não rasga o seu coração para Deus, mas vive no meio, num estado de hipocrisia. Esse texto é um texto claro da intencionalidade de Jesus de ir ao seu encontro, ao meu encontro, meu amado. Jesus sai exatamente da Galileia, Ele vai para a Judéia, Ele sai de uma região enorme como a Judéia, e Ele vai para Jerusalém. Mas não só Jerusalém, Ele poderia muito bem ficar ali se animando, celebrando a Páscoa, celebrando a alegria com todos que estavam em volta dele. Mas não, Ele sai dessa multidão e vai para uma outra multidão que está em sofrimento. Mas mais do que isso, numa espécie de teologia de encaixamento, Ele sai de tudo isso e vai exatamente para uma multidão em sofrimento. Mas não só para uma multidão em sofrimento, Ele vai exatamente para um homem que está enfermo, numa maca, inerte, impotente, incapaz, sem esperança, sem alegria, sem prazer. E Jesus vai ao encontro dele de maneira intencional. Eu quero dizer para você que é assim que Jesus faz conosco. Jesus nessa noite também está fazendo assim, numa perspectiva da sua soberania. Ele vem se aproximando, Ele vem chegando, e Ele então entra nesse mundo do universo e atravessa os sistemas, e Ele então vem e entra nesse processo chamado terra, e depois da terra Ele vem para o Brasil, depois do Brasil Ele vem para o Amazonas, depois do Amazonas Ele abre uma janela na sua casa, e da sua casa Ele abre uma janela onde você está e vai ao seu encontro. Essa é a intencionalidade de Jesus. Por isso, nesta noite, Jesus está dizendo: eu estou aqui para curar você. E essa palavra não é uma palavra forjada por homens, não é uma elucubração humana, não é palavra de um pregador, de um mensageiro. É palavra de Jesus que está aqui. Não é uma palavra de coach,
Não é uma palavra motivacional. Não é uma palavra para você sair daqui com um enlevo só anestesiando o seu próprio ego. O que eu estou falando é o que está escrito aqui na palavra de Deus, dizendo: queres ser curado? Não viva mais na maca, não viva mais inerte, não viva involucrado pelos pecados, não viva mais simplesmente olhando para a sua vida dizendo não há mais esperança. Jesus está aqui nesta noite dizendo: você quer ser curado? Então, a segunda lição é esta: a lição da intencionalidade de Jesus de ir ao encontro do sofrimento humano. Mas há uma terceira lição. A terceira lição é que a autoridade de Jesus, Ele tem essa autoridade para manifestar a sua glória, operando o impossível aos olhos humanos. Então nós temos a objetividade de Jesus, nós temos a intencionalidade de Jesus nesse texto, mas nós temos também nesse texto a autoridade de Jesus em manifestar a sua glória, operando o impossível aos olhos humanos. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho de João, ele tem como evidência 7 grandes milagres de Jesus, e esse aqui é um dos milagres de Jesus. Todos os milagres que nós encontramos no Evangelho de João não é apenas para pirotecnia humana, não é apenas para que as pessoas vejam tudo e digam assim: agora eu creio na minha salvação. Não, todas as manifestações miraculosas de Jesus era para a manifestação da glória de Deus. E essa manifestação da glória de Deus era tão extraordinária que levava os homens a uma decisão. A decisão de reconhecer que eles estavam diante do Rei da Glória, que ele estava exatamente diante do Rei dos Reis, que ele estava diante do Médico dos Médicos, que ele estava diante de Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. É esse Deus que está aqui nessa noite para fazer isso na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. E o texto é claro, versículos 7 e 8 diz assim: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu não sei se você já leu bem esse texto, e me parece que a pergunta de Jesus não foi respondida por esse paralítico. Porque o que Jesus estava falando é: você quer ser curado da sua paralisia? Mas ele usa um outro argumento, ele dizendo: Senhor, eu estou aqui nesse lugar, estou aguardando há 38 anos as águas se moverem pelo anjo. Eu estou aqui. Parece que é um descompasso de respostas. Mas na verdade, se observarmos bem um texto, ele está falando de outra coisa. A outra coisa que esse paralítico está expressando é a inquietude profunda da sua alma. Ele está gemendo. Ele não tinha mais esperança. Ele não tinha mais perspectiva. Porque qualquer movimento que acontecesse nas águas, segundo a tradição, alguém pulava primeiro do que ele. Mas Jesus perguntou se ele queria ser curado. E a resposta de Jesus passa por cima da inquietação e da desistência daquele homem, pela limitação de se jogar nas águas. O texto diz no versículo de número 8: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o versículo 9 diz: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Que autoridade! Jesus
não ficou confabulando com aquele homem. Não, espera aí, você não entendeu nada. Essa coisa de jogar nas águas, para com isso, esse negócio do anjo. Ele não ficou confabulando isso. Olha, eu vou colocar você bem perto do tanque e vai estar todo mundo em volta de você. Quando a água se mover, a gente vai jogar você. Não! Jesus disse para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. E essa palavra levanta-te no grego é fundamental. A palavra levanta-te nesse texto, no original do grego, significa gueiros, egueiro. Egueiro é nada mais do que uma palavra de tirar a pessoa da morte e colocá-la para a vida. O que Jesus estava dizendo é: levanta-te, sai desse leito de morte, sai desse leito de desesperança, sai desse leito do impossível, e agora viva. Jesus nessa noite está dizendo: levanta-te, meu irmão, levanta-te, minha irmã, levanta-te, família, levanta-te, casal, levanta, endividado, levanta, você que está sofrendo com pecado, levanta-te. Agora, Jesus usa duas expressões também de autoridade quando a gente fala desse poder que ele tem, da fala. Eu não sei se você já pensou no texto de Marcos capítulo 5, no versículo 41, quando Jesus se aproxima da filha de Jairo, que já tinha padecido. Quando Jesus entra na casa, onde todos já tinham dito: não entre, não precisa, não importuna mais Jairo, porque a filha dele já está morta. Jesus entra na casa, e quando Jesus entra na casa, ele expressa uma palavra em aramaico poderosa, e a palavra que ele usa é Talita cumi. É uma palavra de autoridade, uma palavra imperativa, dizendo: menina, eu te ordeno, levanta-te. Palavra de autoridade de Jesus. É palavra de autoridade para você hoje aqui, meu irmão, minha irmã. Talita cumi. Menina, levanta. Menino, levanta. Homem, levante-se. Saia dessa inércia, saia desse ostracismo, saia desse sentimento de autoestima baixa, saia de tudo isso, porque eu vou te dar vida e vou soprar fôlego de vida na sua vida. Mas há uma outra expressão em aramaico que nós encontramos exatamente em Mateus capítulo 7, versículo 34. Jesus está diante de um surdo gago, e diante daquele surdo gago que é apresentado para ele no meio de uma multidão, ele então pega nos ouvidos e passa uma saliva na língua daquele surdo gago. E Jesus usa outra expressão aramaica: efatá. Efatá. Em outras palavras, abre os teus ouvidos. Língua fica desembaraçada, e o texto sagrado diz que o surdo começa a ouvir, e que ele começa a falar desembaraçadamente. Deus nessa noite está dizendo: efatá para você. Abre-te, cura-te. É a palavra de Jesus. Foi isso que ele fez com aquele homem há 38 anos ali, acachapado nas dores da sua alma. Ele disse: levanta-te, regueiro. E ele então se pôs de pé e começou a andar. E o Senhor Jesus disse para ele assim: não fala mais nada, fica com a tua boca calada, rapaz. É sábado, o negócio vai ferver para o teu lado. E ele diz: eu não consigo. E ele sai adorando, ele sai louvando, ele sai glorificando. Ah, meus irmãos, o meu desejo nessa noite é que você saia daqui jubiloso, crendo que a manifestação do poder de Deus veio sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, seus projetos de vida. Nesta noite Deus quer fazer algo extraordinário. Efatá na sua vida. Talita cumi, regueiro, levanta-te, levanta-te, levanta-te em nome de Jesus.
texto diz: imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito e pôs-se a andar. Sabe, irmãos e irmãs, quero concluir esta mensagem falando dessa objetividade de Jesus de sair da Galileia, caminhar tudo isso para chegar na Judéia, para chegar em Jerusalém, para chegar no tanque de Betesda. E você sabe o que significa tanque de Betesda? Casa de misericórdia. Meus irmãos, nessa noite, meu desejo é que essa casa aqui seja uma casa de misericórdia, de cura da alma, de cura de pecados, de curas físicas, de manifestação da glória de Deus. Meus irmãos, Jesus foi intencional. Jesus usou a sua autoridade. O que a gente faz com esse texto, irmãos? Quando a gente lê um texto desse, as nossas vísceras espirituais se movem. E só há um caminho, irmãos. Porque se esse lugar é casa de misericórdia, é casa para aqueles que se acham incapazes de sair do buraco em que está. De gente que vive uma luta moral, uma luta de adultério, uma luta de prostituição, uma luta de vícios, de bebedices, uma luta financeira terrível, uma luta no casamento, ou uma enfermidade. Ou talvez você chegou aqui dizendo isso: preciso de uma oração. Eu preciso de uma oração. Sabe aquela oração que nos surpreende, que mexe com a gente? Que hoje seja Betesda aqui. Que hoje seja um tempo de cura na nossa vida. E sabe, irmãos, eu sou o primeiro a me colocar nessa brecha. E eu quero convidar você a ficar de pé agora. E que você que veio à igreja hoje, você veio para essa igreja, e a minha oração é que hoje aqui seja Betesda. Sabe, irmãos, um momento de oração. E eu quero falar uma coisa para você, eu quero orar com você. Hoje eu quero orar com você, meu irmão, no seu casamento, na sua família, nos seus propósitos, na sua vida. Sabe, que as coisas aconteçam, que se abram os céus ao seu favor. Quero convidar você, meu irmão, a uma oração. Você que se acha incapaz de resolver uma situação, quero convidar você a esta oração hoje aqui. Sabe, irmãos, tem momentos nas nossas vidas que a gente precisa orar juntos. E nada melhor do que a gente vir aqui à frente para orar. Quando a gente faz isso, irmãos, a gente não está dizendo que isso aqui é o lugar que só acontecem as coisas. A gente está dizendo que você está exatamente se colocando, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Enquanto estivermos cantando esse cântico é um cântico muito importante na minha vida. Teve um dia na pandemia que eu entrei na live 8 horas e saí 8 horas da noite, dentro da casa de um apartamento, eu e Los Angeles. Teve um dia que nós não nos vimos durante quase 12 horas dentro do mesmo apartamento, ministrando com tantas dores. E esse cântico, todas as vezes que eu cantava com os irmãos, era um cântico que falava sobre esperança. Eu quero convidar você hoje a vir à frente aqui, enquanto cantamos. E enquanto cantarmos, você pode se colocar aqui na frente. Venha, irmãos, nós vamos orar juntos. Senhor, eis-me aqui. Vem transformar. Diga isso. Meu ser.
Venha de onde você está. Casal, divorciado, divorciada, solteiro, solteira, amigo, amiga, venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar. Pode chegar bem perto, pode chegar bem perto. Quero chamar os presbíteros, os pastores que estão aqui, que venham aqui em cima, para a gente orar juntos. Quero pedir ao pastor Arielsto que venha orar em nome de Jesus. Podem vir pastores, presbíteros, façam um esforço e venham e subam. Declare isso. Diga. Se você quiser ficar no corredor, fique no corredor. Fale isso. Diga isso. Fale. Espero, Senhor, espero. Podemos chegar bem perto, irmãos. Vamos chegar perto dos irmãos. Pode colocar a mão sobre a vida deles. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor Deus. Aonde, irmãos? No poder do teu amor. Eu quero ver só a igreja. Só a igreja, só a igreja. Face a face. Diga. Fale com ele. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Diga. Forte agora, faça essa oração. O que? Meu. Aleluia. Aonde, irmãos? No poder do teu amor. Junto a ti. Teu amor me move. Fale isso ao Senhor. Fale com Ele. Atrai-me. Meu Deus. Diga. Espere em ti. E subo como ar. Oh Deus, oh Espírito Santo, nas asas do Espírito, contigo, Senhor, contigo voarei, no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me Senhor, nós estamos aqui essa noite em Tua presença. Agradecido, Senhor bendito, porque o Senhor veio aqui para se compadecer das nossas vidas, para ter compaixão de nós, Senhor, em nossas dificuldades. O Senhor não é um Deus transcendente apenas, o Senhor é imanente.
O Senhor é Deus que se preocupa conosco, que se preocupa com nossos desafios, nossos problemas, Senhor. O Senhor se preocupa conosco em como é que está a nossa vida, nosso coração, nossa família, nossa saúde. E nesta noite, Senhor bendito, o Senhor veio até a nossa Betesda. O Senhor veio até a nossa Betesda. E o Senhor está aqui, Senhor, nos alcançando e dizendo a cada um de nós: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Senhor, o Senhor nesta noite nos alcança, nesse lugar em que nós estamos, um lugar de tristeza, um lugar de angústia, um lugar de enfermidade, um lugar de abandono, um lugar de solidão, um lugar, Senhor bendito, de descaso. Mas o Senhor aparece em nossa história e muda, Senhor, a nossa vida. Deus eterno, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor bendito, porque somos alvos de Tua graça, somos alvos de Tua misericórdia. O Senhor agora alcança o nosso coração, nossa mente, e toda tristeza, toda angústia é dissipada. Todas as lutas, Senhor bendito, o Senhor leva sobre si, nossa ansiedade, nossa angústia. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor olha para nós esta noite e diz: levanta, Aleluia, levanta. Aleluia. O Senhor olha para cada um de nós esta noite e diz: levanta. Oh, Deus. Não é para ficar mais deitado, prostrado. Sim, não é Deus. para ficar aí largado. É para Oh, pegar Deus. a sua cama, o seu leito e ir em Espírito nome de Santo. Jesus. Receba em nome de Jesus esta palavra e que a tua vida seja transformada, mudada para Sim, a glória de Deus esta noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh Deus. Todos juntos, levante as suas mãos, levante as suas mãos e declare: adore o Senhor, adore o Senhor, adore. Oh Deus. Poder do teu amor, nas asas do Espírito. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todo sempre.